Fala, benditos e benditas! Tudo bem com vocês? Vamos para a questão 145 do Enem 2019, prova amarela, beleza? Uma questão de grandezas proporcionais. Essa questão especificamente envolve grandezas o quê? Diretamente proporcionais, beleza? Antes de fazer a leitura, galera, eu queria lembrar vocês o que são grandezas diretamente proporcionais. E eu quero dar um exemplo. Imagina que nós vamos ficar andando de carro 3 horas sem parar. 3 horas. Vamos ficar andando de carro 3 horas. E aí, no primeiro momento, nós vamos com a velocidade de 100 km por hora, no primeiro exemplo aqui. Isso vai fazer com que nós andemos qual distância, que eu vou chamar de D1. Ó, 100 km a cada hora, em 3 horas nós vamos andar 300 km, concorda? Beleza? Agora é o seguinte, nós vamos agora com uma velocidade que em outra situação, V2, uma velocidade de 50 km por hora. O que isso indica, pessoal? Que se nós ficarmos andando 50 km por hora, em 3 horas nós vamos andar qual distância? Distância D2, 150, né? Porque 50 km cada hora, em 3 horas, 150 km, beleza? Matheus, por que velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais? Olha para você ver. Daqui para cá eu dividia a velocidade por 2, ó, 100 dividido por 2, 50. Aconteceu a mesma coisa com a distância. 300 dividido por 2, 150. Então, se eu dividir por 2, uma outra também dividiu por 2. Se eu diminuo, uma outra também diminui. Na mesma proporção, é porque elas são diretamente proporcionais. Elas vão para o mesmo caminho. Se uma diminui, a outra diminui. Se uma aumenta, a outra aumenta. E na mesma proporção. Por exemplo, se eu viesse daqui para cá, ou se eu considerasse vindo do 50%, estaria multiplicando por 2. E aí, do 150 por 300, estaria multiplicando por 2. Então, percebam. Eu estou o quê? Multiplicando por 2 ambos, tanto a velocidade quanto a distância. Então, as duas estão aumentando nesse sentido aí, beleza? Certo? Ou seja, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando eu aumento uma, a outra o quê? Também aumenta na mesma proporção. Se eu diminuo uma, a outra também diminui na mesma proporção, beleza? E aí, olha que top. A divisão entre grandezas diretamente proporcionais é constante. Então, presta atenção. Se eu pegar ali, ó, D1 e dividir por V1, vai dar a mesma coisa que D2 dividido por V2, concorda? Isso vai gerar uma constante. Olha lá, ó, quem que é D1? 300 dividido por 100 é a mesma coisa que 150 dividido por 50. Qual que é a resposta? Constante. 3. No caso aqui, que envolve distância, velocidade e tempo, a razão entre distância e velocidade vai gerar quem que é constante? É o tempo, né? Que é 3 horas, que é o tempo constante que fixei. Beleza? Então, grava isso. Presta atenção. Grava isso aqui. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas é constante. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas, a multiplicação é constante. Só para você pensar na sua casa, para você refletir, eu vou dar um exemplo de duas grandezas que são inversamente proporcionais. A velocidade e o tempo. Reflete sobre elas aí que você vai entender que o produto entre velocidade e tempo é constante, porque elas são inversamente proporcionais. Beleza? Então vamos lá agora, vamos para a leitura do exercício, porque era necessário nós lembrarmos aí, né, que a divisão entre grandezas diretamente proporcionais é constante. Era necessário a gente falar isso aí. Vamos lá. Questão 145, em um jogo online, cada jogador procura subir, né, de nível e aumentar a sua experiência, que são 2 parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as suas forças de defesa e o ataque. Então, o ataque e a defesa, né, a força de ataque e defesa depende do nível e experiência do participante. A força de defesa, a questão fala que aqui a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 e a experiência com experiência 1 e possuem força de ataque 2, defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando 2 deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, quem desafia é quem ataca, beleza? Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado.
e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Matheus, que texto grande! Pois é, vocês perceberam que eu fiz uma leitura super concentrada e eu fui ali já marcando tudo que eu achava importante, né, no texto, beleza? E eu aqui de cara já percebi que a defesa e o ataque, né, a força de defesa e ataque dependem do nível e experiência. E a questão me contou que a defesa, ela é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Então, se eu dividir a defesa pelo produto aqui entre nível e experiência ao quadrado, isso tem que dar uma constante que eu vou chamar de K1. Tá vendo aqui? Ó? A razão entre a defesa e o produto entre nível e experiência ao quadrado tem que dar uma constante. Por que razão, Matheus? Porque elas são diretamente proporcionais. E aí a razão entre a defesa, né, e nível vezes experiência ao quadrado tem que ser uma constante, beleza? É o que nós falamos no início do vídeo, tá bom? Já o ataque, a questão fala que o ataque é diretamente proporcional à experiência, certo? E ao quadrado do nível. Então, aqui, isso vai gerar uma outra constante K2, tá bom? E a questão fala o seguinte, olha que informação preciosa para nós descobrirmos quem são essas constantes aí no exercício. Fala que cada jogador inicia com nível 1, experiência 1, com força de ataque 2 e defesa 1. Então, aqui, ó, se ele inicia com nível 1, beleza? E experiência 1, e com defesa 1, olha aqui, ó, defesa sobre nível 1, experiência 1, aqui, né, vai ficar ao quadrado, isso vai ser igual a K1. 1 sobre 1 vezes 1 ao quadrado vai dar 1. Então, K1 é igual a 1. Olha que informação importante, consegui descobrir quem é K1. Já o ataque, ele começa com o ataque 2. A experiência 1, o nível está ao quadrado aqui, isso dá o K2. 2 sobre 1 vezes 1 ao quadrado dá 2. Então, K2 é igual a 2. Importantíssima essa informação. E aí, o jogador J1, ele vai atacar. Então, o ataque dele, que eu vou substituir aqui na fórmula que envolve o ataque, beleza? Essa aqui. O ataque dele eu não sei. Eu sei que a experiência dele é 5, então vai ficar 5 vezes o nível dele ao quadrado. O nível dele é 4, então vai ficar 4 ao quadrado aqui. Isso é igual ao K2 e o K2 é 2. Multiplicando cruzado vai ficar assim, ó. A é igual a 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 5 é 80. 80 vezes 2 é 160, beleza? Então, o ataque do jogador 1, isso aqui é relativo ao J1, beleza? O jogador 1, o ataque dele é 160, beleza? Já a defesa do jogador J2, aqui, ó, vou substituir na fórmula da defesa, que é essa aqui, tranquilo? Defesa sobre, né? O nível dele é 2 e a experiência dele é 6, então a experiência está ao quadrado, lá na fórmula que envolve a defesa. Isso é igual ao K1, que é 1, beleza? Multiplicando cruzado, nós vamos ter que D é igual a 2 vezes 6 ao quadrado, 2 vezes 36, né? 72, vezes 1 dá 72, beleza? Então essa é a defesa de quem? Defesa do jogador J2, tá bom? A questão quer saber a diferença entre a força de ataque do J1 e a força de defesa do oponente, que é o J2. Então, nós temos que fazer aqui, para fechar a questão, a subtração entre quem? Entre 160 e 72. 160 menos 72, pessoal, isso vai dar 88. Essa é a diferença entre o ataque de J1 e defesa de J2. Resposta, letra B. Questão muito legal, né, pessoal? Compartilhe essa questão para que outras pessoas tenham acesso a essa explicação sobre um tema tão importante para a prova do Enem, beleza? Vejo vocês aqui no Bendito Básica no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu!